Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declara impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, 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 oh. Sobe, sobe, sobe.
Sobe o meu louvor e desce glória. 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 Sobe o meu louvor e desce agora. Desce glória. Sobe o meu louvor e desce agora. Desce glória. Sobe o meu louvor e desce agora. Glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Sobe o meu louvor e desce glória. Sobe o louvor e a glória do Senhor enche a casa dele. Amém? Eu queria convidar agora o coral da juventude. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sentir-te, ó Deus, é um desejo que há em mim. É um desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar. O meu ser está em ti. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sentir-te, ó Deus, é um desejo que há em mim. É um desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso te adorar. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar. O meu ser está em ti. Perto
Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o Senhor dos exércitos. Oh Deus, maravilhoso. Agora nesse momento eu ia convidar a nossa jovem Vitória. Ela vai estar solando. E vamos aproveitar para adorar nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Samuel. Só numa igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar louvando o mesmo hino de ontem. E eu queria que os irmãos fechassem seus olhos novamente e se ligassem com Deus, adorassem Ele. Estou rouca de novo, mas a gente tenta. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar, pois eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar, pois eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando.
pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pois eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você pode declarar isso esta noite? Mais uma vez, só a igreja, por favor. Pois eu já coloquei as minhas vestes Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Samuel agora está com oportunidade. Só da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, agora eu vou cantar um louvor. Dessa vez vai ser o diferente de ontem, que hoje aconteceu uma coisa no meu secreto que me mexeu muito. E eu percebi que a bondade de Deus sempre está com a gente. Independente de onde a gente estiver, Deus sempre está com a gente. Eu peço que a igreja venha me ajudar em orar, em oração, em louvor, em tudo. Que a igreja venha se elevar e pensar na bondade de Deus, que Deus sempre está com a gente. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo
Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade nos seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria ver nossos jovens louvando ao Senhor. Que alegria ver a igreja louvando ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora vai chegar aquele momento, né, que nós esperamos de ouvir o Senhor falar conosco. Eu queria convidar aqui o nosso pregador, pastor Leandro. Amém? Vou estar chamando o pastor Paulo Ricardo para estar conosco aqui, para estar orando. Leandro, o amigão lá do seminário, pastor da Igreja Batista, homem de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, através dos louvores, nós falamos com o Senhor através das orações, mas nesse momento, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração a Sua palavra. Usa o Teu Filho com poder e autoridade no Teu nome, e que nessa noite toda arma, ó Deus, forjada para tirar toda a atenção da Tua igreja, nessa noite nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, Senhor, e fala conosco, Pai. Eis-nos aqui, ó Espírito Santo de Deus. Usa o Teu Filho para falar conosco nesta noite. Nós te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Amém. A paz, meus irmãos, pode se assentar. É um motivo de muita alegria estar aqui cultuando ao Senhor. Que ambiente maravilhoso, né? Um ambiente de glória. Tem crente na casa aí? Dá um amém aí. Ah, eu pensei que eu estava sozinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer aqui o Fábio pelo convite, um amigão, um irmão. Agradecer a oportunidade, já também o pastor da igreja, de ceder esse púlpito aqui bonitão. Não sou tão bonito quanto o púlpito, né? Não sei, consegue me enxergar, né? Amém, né? Senão eu vou ali para frente e pego aquele fininho ali, aí dá. Amém? É um motivo de muita alegria. Hoje eu estou pela metade. Hoje eu vim só com minha esposa. A minha filha não pôde vir, mas eu estou com, desculpe as irmãs, mas a mulher mais linda dessa igreja está aqui comigo, me acompanhando, sempre me acompanha. Ela é literalmente a minha companheira, é o meu Uber também, porque eu não dirijo, ela que dirige, né? Então, irmão, a minha vida está na mão de Deus e na mão dela, não tem coisa melhor do que isso, amém?
Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Confesso que quando me foi feito o convite, deixa sua Bíblia no livro de Joel aí, que a gente vai ler um pouquinho. Quando o Fábio falou para mim, eu falei assim, Fábio, qual é o tema? E ele falou, Paracleto. Eu falei assim, isso é algum remédio, caixa de remédio, alguma coisa desse tipo, assim, que é um nome que não é comum das pessoas ouvirem, não é comum, né? E eu fui, obviamente, assim, a gente já tinha ouvido seminário, livros e tal, eu falei, bom, interessante, mas a gente que estuda, a gente sabe, mas e o povo? Eu sou daquele chão, da irmãzinha ali, eu sou criado no Evangelho, a gente quer que a palavra de Deus chegue a todos, e falar para a irmã Paracleto, ela vai falar assim, alguma receita, algum bolo, alguma coisa, e aí eu falei assim, caramba, o negócio é pesado. Eu falei, não, debaixo de oração. Eu falei assim, então é melhor ainda, se está debaixo de oração, amém. E nesta noite, como ele já falou, eu acredito que os irmãos têm sido ministrados desde ontem a respeito do que significa Paracleto, né? E já sabemos, ele falou no começo do culto o que seria, eu não vou me prender a isso, mas é algo que eu vou dizer para os irmãos que muitos, sabendo o que se esquece. Amém? Sabendo o que significa, muitas das vezes esquecemos o seu próprio significado. E não só o seu próprio significado, mas sim o propósito que foi destinado. Paracleto, você sabe muito bem que é o Consolador, é o Espírito Santo. E muitas das vezes você se esquece dele. Calma, eu não vou começar assim não, fica tranquilo. Mas é uma verdade, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos atentamos para tantas coisas na nossa vida e esquecemos do próprio Espírito Santo. E esquecemos que Ele é o nosso Consolador, esquecemos que Ele é o nosso advogado. Amém, não estou sozinho, ouvi um aleluia, glória a Deus, você não está limitada da glória não. Ele é o nosso guia. Ou deveria ser o nosso guia. E aí eu escrevi algumas coisas aqui, falando a respeito disso, apontando, eu vim só te lembrar daquilo que muitas das vezes você esqueceu. Ele tem um papel fundamental na vida espiritual de todo cristão. Pessoas que dizem ser crentes em Cristo Jesus e não são guiados pelo Espírito Santo, não é cristão de verdade. E aí caminhamos nisso e precisamos compreender que também através dele, ele nos ensina a entendermos a vontade de Deus. Muitas das vezes as coisas acontecem na minha vida, acontecem na sua vida, nós ficamos com diversas perguntas, diversos questionamentos na nossa vida, tentando resolver da nossa própria forma, da nossa própria vontade, e esquecemos da pessoa do Paracleto, do Espírito Santo, é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, é aquele que nos traz solução e muitas das vezes esquecemos dele. E aí, eu digo algo para os irmãos, ele é o nosso amigo constante. Ele não só é o nosso amigo, mas ele é o nosso guia seguro. Ele nos conforta nas tempestades das nossas vidas. Eu vendo esse jovem aqui falando que ele visitou o secreto, e eu fiquei muito feliz, eu já poderia ir embora, porque ainda existem jovens que sabem o que é secreto. Que maravilha! E eu falo para esse jovem, visite mais, porque é no secreto que o Senhor vai dar muitas coisas. O Senhor vai destrinchar palavras, vai destrinchar tantas coisas, porque eu acredito num Deus que Ele continua sendo um Deus de ontem, de hoje e será amanhã. É um Deus que continua curando, é um Deus criativo. E para esse jovem, falar que estava no secreto, é uma aula para mim e para você visitar o secreto. E aí, eu entro na palavra. No livro de Joel, fala sobre um derramar de alguma coisa. No começo ele disse, depois disso, leia comigo no capítulo 2, no versículo 29, ele diz, esperar você achar aí, amém? Diz assim, a minha versão diz assim, depois disso, derramarei o meu espírito
sobre toda a carne. Alguns dizem aí sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Olha que interessante. Mas antes disso tudo acontecer, se atente a pequenos detalhes que o texto nos mostra. E esse pequeno detalhe eu começo a dizer para os irmãos, no começo do versículo, ele diz assim, ó, depois disso. Então tem alguma coisa antes disso. Eu nunca fui muito bom de português, mas eu me atentei a isso. E aqui nessa realidade, no começo desse texto, desse versículo, mostra duas diferenças, o antes e o... A história do cristianismo ela é separada entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. E aí eu fui olhar, pastor, eu fui pesquisar sobre isso, sobre o depois disso. Eu fui me atentar o que aconteceu antes, e se você for comigo, sua Bíblia está aberta, lá no primeiro capítulo, o profeta Joel. Quem era Joel? Joel era um homem que foi destinado por Deus a profetizar para uma nação. Eu, com essa carinha de um jovem rapaz, que a minha esposa não gosta muito quando eu falo isso, mas eu sou um jovem rapaz, eu sei que eu sou um profeta para o meu tempo. Eu tenho uma filha, e hoje ela tem 17 anos, e eu faço de tudo para que ela busque em Deus, para ser uma profetisa no tempo dela. Aonde uma geração de jovens tem sido influenciados e não são influenciadores. Aonde existem na internet, num período de onde hoje as informações são tão rápidas, que são influenciadores digitais, mas na verdade o Senhor está buscando influenciadores espirituais. E eu me coloco na condição de influenciador espiritual. Se você entrar na minha rede social, uma vez por semana eu coloco uma palavra, eu não sei aonde está chegando, mas eu não quero saber. Eu quero saber que eu sou um semeador e sair a semear. Aonde a semente vai cair, eu não sei. E aqui Joel, ele estava num período de tempos ruins. Parece que muito igual ao que estamos vivendo hoje. Judá estava passando por um problema muito difícil, aonde estava sendo assolado por uma praga de gafanhotos. Aonde estava tudo sendo desolado, a plantação, não existia mais gado, estava uma miséria que só. Mas o Senhor tinha dado uma palavra a ele, existia uma promessa diante disso. Antes do derramar do Espírito Santo, nós precisamos entender que existem algumas coisas que esquecemos na nossa caminhada. Aonde cantamos louvores aqui, que diminua eu, que o Senhor cresça. Aonde que a bondade de Deus nos segue, e você esquece amanhã que essa bondade te segue. Você logo se estremece quando chega uma conta você pagar. E você se esquece que a bondade de Deus, e cantou ontem, cantou no culto. Essa bondade só funciona aqui dentro? Não, essa bondade funciona lá fora. Entenda uma coisa, meus irmãos, existe uma palavra de Deus, uma promessa, só que diante dessa promessa vem um processo. Diante de toda a promessa que existiu na Bíblia, existe um processo, onde muitas pessoas não conseguem suportar o processo, aí desistem. Desistem da caminhada, desistem de ser crente. Eu vi um vídeo esses dias muito interessante, eu não era adepto a esse negócio de TikTok, aí eu fui ver, e existem coisas boas. E eu fui ver um homem falando que uma das coisas mais difíceis que ele decidiu na vida dele, e uma das coisas mais difíceis que ele faz, é ser crente. Eu falei, eu fui entender o porquê. Ele falou, rapaz, o crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente não pode pecar, e realmente... Existe um evangelho por aí dizendo que é fácil ser crente, não, é difícil. O processo é algo muito difícil. Eu falo para os irmãos, eu estou passando por um processo, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vou chegar na minha promessa. Joel estava aqui passando por uma situação totalmente complicada. No primeiro versículo, no primeiro capítulo vai dizer, no segundo capítulo também vai falar sobre esse exército de gafanhotos que invadiu. E aí existe essas duas diferenças que eu falei, do antes e do depois. O antes, a primeira coisa que nos atenta aqui, se você depois ler o livro todo de Joel, vai mostrar que há uma restauração dos danos feitos. Aonde
ele sendo usado por Deus para uma geração, pedindo para que ela voltasse para o Senhor. Voltar o coração, voltar a mente, com tudo, aonde uma geração estava totalmente perdida. E depois disso, o que seria? O depois disso, existe uma inauguração de um novo tempo, aonde as pessoas iriam ter um relacionamento com Deus e Deus com o povo. Se você ler antes do versículo 28 do capítulo 2, é um cenário, e depois do 28 do capítulo 2, é um outro cenário. E aí eu falo para os irmãos, não existe derramar do Espírito Santo sem tratar do pecado. Não existe. Isso é uma ofensa à pessoa do Eterno. Não adianta cantarmos e cantarmos e cantarmos se a gente não nos reconhecer dos nossos pecados. Entramos e saímos dos nossos tempos do mesmo jeito, se não haver tratamento de pecado. Buscar o Senhor, sem se voltar-se para Ele, é atentar contra a própria santidade dEle. Que isso, pastor? Eu vim para receber uma palavra aí, mais ou menos. Mas esse mais ou menos tem um monte de lugar aí. Está lotado. Lotado. Só que eu falo para os irmãos algo de muita verdade. Existe essa promessa, mas antes que ela se cumpra, vem o processo. E antes disso, eu digo para você, veja no capítulo 12, perdão, no versículo 12 do capítulo 2, diz assim, ó. Por isso o Senhor diz, voltem-se para mim de todo coração. Aí é o primeiro ponto. Eu falo aqui que existe uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. É isso que esse jovem falou aqui. O secreto. Esse aqui eu fiquei muito feliz. Secreto. Qual foi a última vez que você visitou o teu secreto? Não sabe onde que é o teu secreto? Eu vou te ensinar hoje. De repente você se esqueceu na tua caminhada. Entre no teu quarto, feche a porta. Depois que você fechar a porta, fale ao teu pai. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Você pode glorificar o Senhor. Fale em secreto com Ele. E Ele vai te ouvir. Existem jovens que estão ouvindo o Senhor, hein? E muitas das vezes aqui dentro mesmo existem pessoas que não dão nada por esses jovens. Mas eles estão ouvindo o Senhor. Existem jovens que estão ouvindo a voz do Senhor. Irmãos, é algo que precisamos realmente. De repente eu não vou sair daqui com muito glória a Deus, aleluia. Não vou ver crente pendurado no teto. Mas que eu sei que vai sair pessoas daqui com a sua consciência transformada. Porque queremos deixar de viver de um modo do evangelho muito fácil, mas sim de quebrantamentos, de pecados, de vidas que nos nossos pecadinhos de estimação. Porque pedimos o derramar do Espírito Santo, pedimos um derramar de Deus com a nossa vida toda errada. Não. O meu Senhor, Ele é santo. Ele não precisa do que eu pregue, não precisa do que eu toque, não precisa que você cante, sabe por quê? Agora tem uma legião de anjos cantando muito bem e muito afinado. Os 24 anciãos estão tirando a coroa, despindo diante dele. Os querubins estão lá, olha que coisa maravilhosa. Você acha que ele precisa de você para quê? Para quê? Se entregar uma adoração mais ou menos? Ah, eu vou para a igreja hoje, se eu não for, o pastor vai reclamar comigo. Continua assim que o caminho é o inferno. Acabou. É dessa forma. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, a qual adoram o Pai em espírito e em verdade. Nada mudou. Nada mudou. Há um romantismo muito grande, mas nada mudou. O meu Senhor continua. Mas eu entendo de que a bondade me seguirá, Senhor. Essa certeza que eu tenho todos os dias. E aí,
No versículo 12 você viu se voltar de todo o coração. Mas continua dizendo: venham a mim com jejum. Jejum aponta para entrega. Entrega, mas não meia entrega, é uma entrega total. Até porque você não vai para o céu pela metade. Você vai por inteiro. E vai para o inferno também por inteiro. Jejum aponta para isso, entrega. Eu acredito que os líderes desta casa, os pastores desta casa, os líderes dos jovens, dos adolescentes, estão se entregando. E pode ter certeza que muitas coisas irão acontecer. A palavra de Deus continua dizendo que existem sinais, prodígios e maravilha. Isso vai acontecer você querendo ou não. Porque existem pessoas que estão de todo o coração, que vão ao Senhor com jejum, choro, diz o versículo, e lamento. Ninguém mais chora na presença de Deus. Ninguém mais chora. Por quê? Nós estamos preocupados com tantas coisas. Eu não vou chorar não, sabe por quê? Porque se eu chorar, o irmão vai querer saber da minha vida. Você está preocupado com o que os outros vão fazer, ou pensar, ou dizer, e você não está preocupado com o que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. E o versículo continua dizendo aqui, isso aqui que é lindo, maravilhoso, que aponta para quebrantamento. Ele diz assim, não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Olha, para de rasgar roupa, irmão. Para de rasgar roupa, irmã. O Senhor quer nessa noite que você venha rasgar o teu coração. Rasgar o coração é mostrar realmente quem somos. É mostrar que eu não tenho valor nenhum se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você acha que o carro que você tem é muita coisa? Chega ali na frente, tu perde ele. A tua saúde, você pensa que é tua, amanhã você, de repente, não pode ter. O Covid foi uma das coisas que mostrou que todo mundo pensa que poderia ter domínio, e aí? O homem mais rico do mundo querendo um ar com oxigênio e não conseguiu. E a filha falando, se eu pudesse eu pagaria tudo para ele ter o ar novamente. Sabe de nada. Nós precisamos entender que o Senhor quer os nossos corações de verdade, para que nós viéssemos voltar a Ele com misericórdia, e Ele vai agir com compassividade para as nossas vidas. Isso aponta, como eu falei aqui, relação pessoal, sinceridade, jejum, quebrantamento, culto de oração. Antigamente eu ia para o culto de oração, e eu olhei para o chão, pastor, me trouxe uma lembrança da minha infância, na igreja onde eu fui nascido e criado, igualzinho, brilhoso, parabéns pelo brilho. E eu olhei assim, e veio as lembranças, o Espírito Santo me trouxe a lembrança quando eu ia pequenininho, mesmo chorando, eu ia para o culto de oração. Meu pai me arrastava, e eu não queria ir. Arrasta seu filho para a igreja, porque um dia, de repente, ele pode estar aqui, pregando, cantando, tocando. Arrasta, mesmo chorando. Arrasta, porque é melhor vir trazendo para cá, chorando, do que você chorar lá fora. E aí, eu olhando como antigamente as irmãs, reunião de oração era no mínimo 1h30 de joelho. Hoje o crente não consegue orar 5 minutos de joelho. 1h30 de joelho, irmão? Para que isso? Isso não tem necessidade. Mas olha para a árvore desse povo que orou 1h30 de joelho. Olha para os frutos que eles deram. Eu sou um fruto desse. Eu falei para Fábio, eu sou de 3ª geração de pastores na minha família. Meu avô morreu tem um ano, com 81 anos, pastoreando. Se eu chegar aos 80, igual a ele, eu estou maravilhado. Só que, sabe qual foi o fruto dele, irmãos? No dia do sepultamento dele, eu vi toda a minha família reunida. E aí houve uma promessa de Deus, no processo uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os filhos, todas as filhas, todos os netos no caminho do Senhor. Entende como é que funciona essa questão? É tão simples, eu vim falar de um simples, eu vim falar de um evangelho simples. E muitas vezes você não consegue entender o simples. Falarmos de buscar o Espírito Santo, irmãos, muito cuidado.
Quando você orar para que derrame, eu poderia vir aqui, ser que nem aqueles crentes pentecostais, que eu sou pentecostal, dar uns meia dúzia de língua estranha aqui e começar a tacar fogo na igreja, mas não vai adiantar de nada, essa palha vai secar. Mas o que nós precisamos trazer é uma consciência. O evangelho racional, ele vai despertar a tua consciência. E eu entendo que quanto mais espiritual eu sou, mais humano me torno. A minha humanidade tem que constranger até o mais velho dessa igreja, o mais novo dessa igreja, e precisamos caminhar com isso. E ele fala sobre o derramar do Espírito. Depois disso, derramarei. Você entendeu antes, e agora você vai começar a entender o depois. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso não é algo que eu posso produzir, isso não é algo que o pastor pode produzir, isso não é obra da igreja, isto é algo que vem de Deus. Muitos estão tentando produzir isso. Aí esses dias, um tempo atrás, eu estava numa igreja e recebi uma revelação de Deus. Uma máquina de fumaça em cima do altar, ainda bem que aqui não tem. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não temos a capacidade de produzirmos a glória de Deus, a gente terceiriza. Aí a gente bota uma máquina de fumaça, aí todo mundo fala assim, caramba, olha que ambiente maravilhoso. Quando nós não temos a capacidade, nós acabamos terceirizando isso. Glória a Deus, a irmã deu aleluia. Segura na cadeira, irmãos. A gente não decolou ainda não. A gente vai decolar. E isso que o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações nessa noite, não é algo produzido por homem, é algo que vem dele. Aleluia. E o derramamento do Espírito, eu separei algumas coisas aqui que mostram essa promessa. O derramamento do Espírito é uma promessa segura de Deus, é algo que ele tem como prometido, ele vai cumprir. É algo que, independente de você querer ou não, isso vai ser derramado sobre a igreja do Senhor. Se aqui a igreja do Senhor vai ser derramado, você querendo ou não, tendo tempo de crente ou não, isso vai ser derramado sobre toda a igreja. Basta apenas esperar o tempo acontecer. Que aqui tem aquele versículo muito interessante, né? Quando ele age, ninguém pode impedir a mão do Senhor. Você pode tentar orar até contrário. Mas a tua oração não vai dar muito certo, não, que no dia que chegar a glória de Deus nesse lugar, no dia que ele derramar do Espírito dele nesse lugar, e você começar a entender o que é esse derramar do Espírito, porra, ninguém segura, meus irmãos. Ninguém segura, não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem velho, como o texto diz, não tem jovem. O derramamento do Espírito é uma promessa abundante de Deus. Essa coisa abundante não é aquela conta-gota. Uma gotinha, é abundante. Esse copo está cheio ou está? Não está cheio. Não está cheio, irmão. Pode ficar tranquilo, pastor, não vou molhar não. Agora, esse copo está cheio? Então, cheio é isso. Isso aqui não está cheio. Tem muita gente que está caminhando assim, ó. E daqui para pior, está andando no reserva. Sabe que qualquer hora vai parar, mas continua andando. O Senhor está nos chamando nessa noite para nós andarmos cheio. Cheio de quê? Cheio da presença dEle. Aí você interpreta como você quer a presença dEle. Se você quer ser cheio da presença dEle na palavra, então busque na palavra. Se você quer ser cheio na presença do Senhor, nos dons, busque os dons ao Senhor. Ele está dizendo que derramarei, então acabou. E isso é algo que não é pouco, é muito, é abundante. Entenda algo profundo disso, é uma grande medida. Ele não prometeu uma pequena porção, mas sim um derramamento. Isaías 44, versículo 3, ele fala sobre isso, que é torrentes de água. É algo que você não pode segurar, conter. É a presença de Deus. E eu não sei, mas todo lugar que eu vou sempre acontece alguma coisa. E com esse tema, debaixo de oração, subida de monte, que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, Batista sobe monte. Amém, pastor? Glória! Diante dessas
entregas diante de um coração humilhado, diante de uma busca, diante de um jejum, de um quebrantamento, aí você acha que o Espírito Santo não vai responder? Você acha que não vai responder? Ah, não. O Senhor vai responder nesse lugar. E vão acontecer coisas sobrenaturais aqui. Amém, glória a Deus. Isso aí é para você glorificar mesmo. E Jesus também prometeu isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de vocês. Porque precisamos entender, nós lemos o texto, e aí, vou derramar, tá, o que eu vou derramar? Tá, sobre filhos, filhas, e aí eu vou dizer para vocês, irmãos, com toda certeza, há mais do Senhor para as nossas vidas. Nós olhamos o texto de Atos capítulo 2 como algo assim, saudoso, né? Ah, aconteceu lá em Atos. Poxa, por que só lá em Atos? Não pode acontecer aqui? Pode acontecer e vai acontecer. Eu vou ouvir notícias, se eu não estiver aqui, eu vou ouvir notícias que vai acontecer como Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar, como hoje. Pode acontecer agora, oh, aleluia! Pode vir um vento saindo por aquela frechinha de porta, ou até de porta fechada, irmão. Deus é um Deus que pode vir com o teu espírito aqui dentro e sacudir tudo. E aí precisamos entender que isso, o terceiro ponto que eu coloquei sobre o derramamento do Espírito é algo abrangente, não tem limite. E ele fala aqui no versículo 28, seus filhos e suas filhas profetizarão. Isso aqui que é forte demais. Isso daqui fala a respeito de uma mensagem específica. E aí eu vou um pouco mais além. Que mensagem é essa? Não sei. A realidade da igreja local aqui. As pessoas, elas acabam olhando de um modo de que só um novo pode fazer algo. Ou alguém de uma idade, um plus, né? A geração mais, né? A terceira idade, não pode fazer algo. Nós quando ouvimos filhos, acha que é um menino novo, é uma menina nova, filhos e filhas. Não. E eu fui buscar isso na palavra de Deus, e lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz algo muito interessante, uma mensagem específica para esse tempo, é que toda a criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E quantos filhos e filhas de Deus temos nesse lugar aqui? Aí, ó. Aí, ó. E a criação está ansiosa para a manifestação dos filhos de Deus. E aí eu fui mais além, os vossos velhos terão sonhos. Olha que coisa maravilhosa. Vivemos num tempo em que ninguém quer falar mais da idade, né? Ninguém quer falar mais da idade. Aí fica escondendo a idade. Eu não tenho problema com isso. Eu estou muito bem com os meus quase 38 anos. E trabalho com raio-x. Então eu estou bem conservado. Tem uma galera de 38 aí, né, pastor, que já está cansado. Mas a palavra diz aqui sobre os velhos, é aqueles velhos mesmo. Eu vejo, desculpa, irmãos, não é velho do modo pejorativo, não. Entenda isso, a palavra de Deus está dizendo que velho são aquelas pessoas experientes. Velhos são aquelas pessoas que têm uma caminhada. E eu vejo irmãos e irmãs aqui com a cabecinha branquinha, que tem muita história para contar. História para contar através do Evangelho. E aqui o que ele fala a respeito de velhos terão sonhos, e eu digo essa palavra para os irmãos que estão aqui acima dos 60, 70 anos. Escute essa palavra de Deus para a sua vida. Se vocês acham que já viveu de tudo, não. Vocês ainda estão vivos, ainda existem sonhos que podem ser realizados na vida dos irmãos e a partir dos irmãos. É a mensagem que está dizendo aqui, porque ele diz que o velho, ele se acostumou já, ele já viu tudo que tinha que ver, viveu tudo que tinha que viver. Todos aqueles que viveu, que tinha que viver, está onde? Debaixo da terra. Então, se os velhos de hoje estão vivos, ainda tem muita coisa para fazer. Amém ou não amém? Amém? Isso, irmã, dá essa risada, é isso aí mesmo, irmã. É desse jeito. Porque muitas das vezes esquecemos, dentro de uma comunidade a gente só quer sugar o jovem. E o velho vem para a igreja, senta e não faz nada. Não, pode sim.
discipular um jovem. Eu não sou tão velho assim, eu estou com 38 anos, eu sou jovem. Esses dias eu passei por uma experiência com Deus, o Senhor me provou uma experiência. Eu fui ministrar numa igreja batista aqui no Lote 15, onde a semana de oração era voltada para os jovens, eu fui ministrar lá. E aí o pastor, a irmã que estava na direção, falou assim, que temos os embaixadores, temos aqui as mensageiras, que os irmãos venham escolher alguns dos meninos e das meninas, vamos orar por eles. Irmãos, parece que o povo não gosta de orar. Eu olhando assim, eu falei, Jesus, só faltei expulsar os demônios dos crentes. O povo não gosta de orar. Aí eu peguei, Deus separou um menorzinho, 9 anos de idade. Eu chamei ele, eu falei assim, vem cá. Chamei ele, e isso se faz com essa palavra dos velhos. Chamei ele, perguntei o nome dele, perguntei a idade dele. Isso muito me emociona, porque, irmãos, é muito difícil nós, como adultos, olharmos para os nossos jovens, profetizarmos sobre a vida dos nossos jovens. E eu perguntei a ele qual é o sonho dele, porque oração é algo específico. Pergunta ao jovem o que ele quer. Aí você está orando para ele ter um carro, ele só quer uma moto, um patinete, uma bicicleta. Você está orando errado, pergunta ao jovem. Aí eu perguntei a ele, falei assim, qual é o seu sonho? Ele falou assim, 9 anos de idade, eu quero ser coronel do exército. Eu falei, Jesus, tu mandou logo essa pedrada para mim? Quero ser coronel do exército. Irmãos, eu não sei se eu vou chegar lá para ver esse rapaz, que é uma criança hoje, mas eu profetizei sobre a vida dele como se eu estivesse profetizando sobre a vida da minha filha. Esse é um dos problemas das nossas igrejas, nós olhamos para os nossos jovens, como que são aborrecentes, como antigamente falava. Esses jovens não vão chegar a lugar nenhum, só dá trabalho, pastor. E quando eu comecei a orar por aquele menino de 9 anos de idade, eu falei assim, Senhor, ele quer chegar lá ao coronel do exército. Não permita que nada venha parar ele nessa caminhada, nessa pequena caminhada da vida dele, com 9 anos de idade. E quando eu olhei para ele, eu vi as lágrimas caindo, irmãos. Eu falei assim, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas que eu vou ver esse menino um dia, como coronel do exército, eu vou ver. Porque não há nada impossível para o Senhor. O derramar dele no ambiente profético é isso, é você profetizar sobre um jovem profetizar sobre a vida de um velho. Aqui está dizendo a palavra de Deus sobre isso. E os jovens terão visões. O que significa isso? Aí agora eu estava aqui de um lado olhando para alguns, e agora eu vou olhar para outros aqui. Jovens, aqui está dizendo a respeito de visões, terão visões. Vou tentar falar a língua de vocês. Essa visão aqui não é visão de X-Men. Não, é uma visão de futuro, algo futuro. Eu olho para a minha realidade, quando eu comecei, eu não imaginava em casar, eu não imaginava ter filhos, nada. Eu queria ser militar, consegui ser militar, mas esse ano faz 18 anos que eu sou casado com essa maravilhosa, bela mulher. Só que a minha caminhada foi junto com ela, uma caminhada de construção, onde as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ele não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro casado, com 19 anos, falou assim, só um ano de casado, tá, isso aí é fogo de palha. Aí é bom que no processo, fui aprendendo tantas coisas, que aquele que falava que era um ano, aí falava assim, não, só mais um ano. Aí ficou contando, acho que deve estar contando, perdeu as contas. Que eu estou 18 anos. E aí eu vou ser bem sincero para os irmãos, a bondade do Senhor tem estado na minha casa todos os dias. Isso é vivemos num derramado do Espírito Santo. É entender no propósito. Hoje a minha filha estudando, eu nunca fiz uma oração dessa. E ela estudando, está com alguma dificuldade em algumas matérias, e eu orei, falei assim, Senhor, engraçada essa oração que eu fiquei surpreso comigo mesmo. Senhor, Tu és um Deus criativo. Tu és um Deus que entende a matemática. Tu és um Deus que criou a própria biologia.
Tu és um Deus que fez a física, a química. Tu és um Deus que fala em todas as línguas, inclusive o português. E eu comecei a orar por ela sobre isso. Falei, Espírito Santo, e debaixo de uma palavra, irmãos, porque se eu não pregar essa palavra dentro da minha casa, não adianta eu estar aqui. E eu não montar esse sermão, eu prego para minha casa, eu prego para minha cachorrinha, que ela fica parada olhando para mim. E quando eu me exalto na palavra dentro de casa, uma na cozinha da glória a Deus, outra na sala fala também. Precisamos entender isso, irmãos, porque o Evangelho é isso, o nosso Jesus, ele está voltando. Eu não sei se você está entendendo isso. Já não é mais tempo da gente ficar perdendo tempo de vir na igreja e dando trabalho para pastor. Não. É um tempo de nós, todos os nossos ajuntamentos aqui, é orarmos, é buscarmos a presença do Senhor, é nos quebrantarmos diante dEle. E aqui ele está dizendo, jovens terão visões, perspectiva de futuro, planeje o seu futuro. Planeje mesmo, busque no Senhor, continue cavando no secreto. Pode ter certeza que é algo bom, vai se cumprir, a promessa vai chegar. E isso, precisamos entender que nada disso acontece se antes nós não nos colocarmos diante da presença do Senhor. De nossos corações estarmos totalmente entregues a Ele. Não só o nosso coração, mas sim a nossa alma. O nosso entendimento, o nosso querer, as nossas vontades ser colocada diante do Senhor. E aí sim, Ele vai vir com um derramar dEle. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu acredito que nesta noite, o Senhor é aquele que tem derramado e vai continuar derramando nessa noite. Eu não sei se eu estou sozinho aqui. O Ministério de Música pode vir, por favor, me ajudar. Nesta noite, eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Não tenho dúvida disso, ele foi lá no teu íntimo. Lá no teu íntimo ele falou, a respeito do derramar do seu Espírito. Entenda que esse derramar, trazendo para essa nação de Judá, aponta para a salvação. Não sei se todos aqui são cristãos, ou se tem de repente no nosso meio algum visitante, e aí essa palavra aqui de derramar do Espírito, para quem gosta de, eu falo muito assim, né, o pentecostal fala muito de chapar no Espírito Santo, mas aqui fala a respeito também de salvação. Há um tempo de que nós precisamos como igreja nos quebrantar, e através desse quebrantamento o Senhor vai vir com salvação na vida de muitas pessoas. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso, mas eu já cheguei, a primeira coisa que eu parei foi na porta da comunidade. Eu não conheço muito aqui, mas eu já vi que pela entrada era uma comunidade. E muitas das vezes nós queremos que muitas pessoas desçam o morro, mas esquecemos de repente nós subirmos com o que foi cantado aqui. Sobe o louvor. E aí a gente quer que a glória desça. Como? Se o nosso louvor não está subindo direito? Como que o nosso louvor tem que subir o morro? E a gente quer que as pessoas desçam o morro. Nós precisamos nos quebrantar. É chorarmos. Eu não sei se você já chorou na presença de Deus. Eu já chorei de uma forma na presença que até a roupa me incomodava. Esse quebrantamento é isso literalmente, até a tua roupa te incomodar dentro da tua casa. Aonde não se ouve mais choro, de angústia. E continua existindo pessoas doentes no nosso meio. Existem pessoas que vêm com depressão para a igreja. Oh, Deus de misericórdia. E continuam indo para casa com depressão. Sabe por quê? Porque não existe uma igreja que realmente não se preocupa com o quebrantamento do outro. A nossa lágrima tem que cair mesmo. Há um tempo atrás criaram uma música dizendo que homem não chora. Homem chora.
chora. Homem chora. Mulher chora também. Já era normal, né? Mas chora. Mas esse chorar significa uma sensibilidade. E muitas das vezes, e eu tenho andado por aí, irmãos, eu confesso para os irmãos de verdade, as nossas igrejas estão perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Mas não é um ajuntamento. Eu não vim falar de ajuntamento aqui hoje aqui. Eu sempre carrego essa frase e falo que a minha busca com Deus, no meu individual, no meu secreto, ela se responde no coletivo. Se cada um aqui começar a partir de hoje buscar de verdade o derramado do Espírito Santo de Deus na sua Aleluia. casa, os nossos cultos não serão mais os mesmos. Oh, glória a Deus. Porque vai haver um ajuntamento onde ele canta, aí você está aí, você não vem só para prestar atenção em quem está cantando, preocupado com a roupa da irmã, com a roupa do homem, a irmã errou a letra. E aí você pensa que tipo assim, o culto hoje não foi bom. Realmente não foi bom, não foi para você. Amém. Mas quando gerarmos um entendimento que eu saio da minha casa para cultuar o Senhor e entregar o meu culto. Aleluia. Para pensar, eu venho para entregar o meu culto, a irmã aqui está ligada, ela está ligada. Ela vem entregar o culto dela, ela vem entregar o culto, ela entrega o culto. Irmãos, o culto é uma entrega. Louvado seja o teu nome, Pai. E aí, de repente, com esse... Mas tem gente, desculpa pastor, mas eu vou falar, se eu vou voltar, amém. Se eu não voltar, amém também. Mas tem gente que já acha suficiente chegar com a oferta e entregar aqui. Não, meu irmão. Se teu coração não estiver quebrantado, de nada adianta. Amém. Porque isso aqui é um dos significados de entrega. A viuvinha deu o quê? Tudo que tinha. Mas tudo que tinha era as moedas? Jesus viu? Não, né? O que o Senhor viu? E a gente continua aqui, culto e culto, falando, e vocês não aprendem. Que não é como entregamos. Não é buscarmos o Deus da bênção, mas sim buscar o Deus abençoador. Amém. Glória a Deus. Não sermos uma geração de filhos pródigos, de vem só à casa de Deus para buscar herança, e quando pega herança, mete o pé. É misericórdia mesmo, irmã. Por isso que os nossos bancos estão vazios, sabe por quê? É uma geração de filhos pródigos, que vem, pede a bênção. Já viu isso, irmã? Já viu? Senhor, me dá um carro, o varão anda a pé. Aí o Senhor, me dá um carro. Aí ele conquista o carro. Você já viu ele depois na igreja? Antes ele ia para o inferno a pé. Agora ele vai para o inferno de carro. É, irmão, tá rindo? De repente até um de vocês mesmo aí. Espírito Santo, tu estás nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Doce presença. Santa. Vem sobre nós. Enchendo isso o teu poder. Tchau, que lindo, meu Deus. Por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Você entendeu o que é isso? Aleluia. É isso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer o meu coração e o seu coração. Depois que Ele conquistar isso, e você entender sobre o jejum, a entrega, o arrependimento, aí sim Ele vai olhar e falar assim: hoje eu vou derramar sobre a vida da minha filha o meu Espírito. Oh, Deus Santo, aleluia.
Hoje eu vou derramar sobre a vida do meu filho o meu espírito. E aí começamos a caminhar sobre os passos do Espírito Santo. Lá na minha casa eu tenho o costume de dizer: Senhor, se o Senhor não movimentar a nuvem, eu não ando. Mas se o Senhor movimentar a nuvem, eu começo a caminhar. Eu dou uma de Moisés e falo assim: Senhor, eu não dou um passo se o Senhor não estiver comigo. Amém. Mas como é que eu vou entender isso? Se eu não conseguir entender isso, eu vou ser simplesmente igual aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Caminhavam com Jesus, Jesus estava com os caras e eles não viram que era ele. E aí? Como é que pode? 3 anos e meio caminhando com Jesus. O texto não diz que ele mudou nada, ele continuava sendo Jesus. É o que temos por aí. Muita gente que diz que caminha com Jesus, mas não consegue entender e nem vê ele. É para refletirmos mesmo. Sabe por quê? Doce. Isso. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração nessa noite. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Começa a entender isso, entregar o teu coração diante do Senhor. Entrega o teu coração diante dele. Senhor, aqui ó, eu estou aqui, realmente essa palavra foi para mim. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha de encontro aos corações nessa noite, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. E que a consciência dos teus filhos venha a ser consciência de um evangelho genuíno. Espírito Santo, tu está nesse lugar, Pai. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo, tu está nesse lugar, Pai. Tire um minuto para você estar orando, só você. Eu não conheço, mas existe um Deus que te conhece. Aleluia. Existe um Deus que te formou, sabe que você peca como todos nós pecamos todos os dias. Mas chega um tempo que o Senhor ele quer que nós venhamos dar um passo a mais. Oh, Deus Santo. Diante da intimidade com Ele. Oh, Espírito Santo, tu está nesse lugar, Pai. Eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos. Seja ministrado através dessa canção em nome de Jesus. A presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé? Queria chamar todos os jovens aqui na frente, rapidamente. Todos. Pode ficar aí. Vocês. Nesse momento nós vamos profetizar sobre a vida deles. O que vocês querem? O pregador, o pastor Leandro, disse algo muito interessante aqui. O que vocês querem? Quero voltar Onde vocês querem chegar? ao início
de tudo. Aonde? Encontrar-me. Quais as visões que vocês estão tendo hoje? Senhor. Quais as visões? Talvez sua visão esteja turva. Talvez não está vendo mais nada. Talvez ainda não é o momento de ter nada na sua mente de olhar para o futuro. Mas hoje, as escamas precisam cair dos nossos olhos e termos visões da parte de Deus. Eu queria que a igreja estendesse suas mãos para cá. Estou te fazendo essa pergunta nessa noite. O que você quer? O que você quer da parte de Deus? O que você quer no futuro? Eu queria nessa noite profetizar na tua vida que amanhã a gente vai fazer um congresso jovem e vai ter um jovem aqui pregando. Eu quero profetizar que não vai ser só um ou dois que vão estar cantando, mas outros vão estar cantando aqui, outros vão estar ministrando aqui, outros vão ser usados. Eu queria profetizar isso na tua vida. O que você quer? Cadê a sua visão, jovem? Deus te dá visão nessa noite. Ele restaura a tua visão. Pastor, vem cá. Ele vai estar orando. Peça à igreja, estenda suas mãos para cá. Ore por cada um desses jovens aqui. Eu queria profetizar nessa igreja também, querido, que seja um jovem cheio do Espírito Santo. Está aqui. Que você seja assim. Que você não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. E não se contente a não ser que você esteja cheio desse Espírito Santo, ao ponto de transbordar, ao ponto de derramar do Espírito Santo de Deus na tua vida. No secreto, Deus, Ele pode encher você, Ele pode transformar você. No secreto. O secreto é o lugar. O secreto é o lugar de nos enchermos de Deus. O secreto é o lugar de nós estarmos cheios do Espírito Santo. O secreto, ele nos responde. O que você quer, jovem? O que você quer? Nossos jovens terão visões. Nossos jovens vão enxergar coisas diferentes. Quem sabe não vai sair daqui nessa noite. Quem sabe Deus não está separando daqui do Guarani pessoas que vão governar São João de Meriti com justiça. Pessoas que vão ser juízes, vão ser delegados, que vão ser muitos, vão ser usados por Deus aí nessas profissões que temos. Quem sabe não é ano que vem que você vai passar na faculdade e vai embora também. Mas vai ser bênção onde você for. Como foi a Cíntia, né? Como daqui a pouco vai Sara, como daqui a pouco vai Vitória. E Deus vai acrescentando. Glórias a Deus. Quais são as tuas visões? O que você quer nessa noite? Sabe? É hora de restaurar a visão. É hora de Deus transbordar o jovem do Espírito Santo de Deus. E pensa numa coisa, não precisa de muitos. Precisa de você. Precisa de você nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Se coloque na brecha. Se coloque na presença do Senhor, em que Ele vai usar a tua vida. Pastor, vai estar orando em nome de Jesus. Profetiza. Eu vou falar uma coisa para vocês. De repente, muitos aqui não estão conseguindo entender nada. Ih, tá com a cabeça em outro lugar. Você está diante de um improvável. E que Deus tem feito provável. Ser usado por Deus é só apenas se permitir a isso. Hoje eu tenho um curso técnico onde eu não pensava em ser um técnico que eu sou hoje, mas é a porta que Deus me deu. Eu sustento a minha família. Hoje eu tenho um carro. Há 18 anos lutando por uma casa própria. O Senhor deu para o improvável. Um improvável. E eu vou dizer para vocês, eu tenho um sonho com 38 anos de idade. Estou falando para cada um aqui. De repente você não está nem acreditando no que está acontecendo aqui. Mas existe um movimento no mundo espiritual ao seu respeito. Eu tenho um sonho de ir para as nações. Com 38 anos de idade.
Eu carrego na minha carteira, quando eu tinha 15 anos, eu escrevi as nações que eu queria ir. Dê destino àquilo que você quer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deus pode fazer, tá? Você não pode não acreditar, mas Ele pode fazer. Eu, desde os meus 15 anos, eu tenho na minha carteira os lugares que eu quero passar como um pastor, ou pregador, ou até mesmo a passeio. Só que diante disso, sabe o que eu fiz? Agora, há pouco tempo, eu tirei meu passaporte. Amém, glória a Deus. Para as bênçãos do Senhor chegar na minha vida, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Aonde hoje eu não falo inglês, não sei falar nem mal português. Mas Deus é tão bom na minha vida que hoje eu tenho uma esposa que fala. Eu tenho uma filha que fala. Já para mim já é o suficiente. Não limite o poder de Deus na sua vida. Creia, eu creio, o profeta desta casa, o sacerdote dessa casa. O problema é que a gente acha que, eu vou ser líder de jovem. Eu não quero isso não. Não quer ser líder de jovem? Faça o que nem o pastor profetizou. Seja um vereador da cidade, cuide dos outros. Cuide do bairro. Seja um professor, cuide de crianças. Entenda que o evangelho é muito maior do que 4 paredes. O problema é que a gente se liga aqui nas 4 paredes. Ninguém está pedindo para você mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Você está vendo um pastor que é todo tatuado. Eu vim como batista, desculpa pastor, mas eu vim tampadinho para tentar não escandalizar os irmãos. Eu falo que eu sou um templo do Espírito Santo, que nem igreja católica, cheio de aqueles vidral de desenhado. Eu acho bonito, mas é o meu jeito. Eu entro dentro de comunidade, eu entro dentro de lugares que muitos irmãos aqui de repente não entrariam, mas é o chamado de Deus na minha vida. Aquilo que o pastor falou, o que você quer hoje, marca esse dia. Hoje é dia 27. Que horas é essa? 8:45. Se você não acredita, eu acredito. Porque eu vim para cá pedindo algo ao Senhor, eu sei que Ele vai fazer. É no tempo dEle? Pode ser, mas que eu sei que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Feche seus olhos, coloque diante do coração. Feche seus olhos mesmo, de vez você não precisa olhar para mim, eu sou feio. Coloca aí diante do Senhor aquilo que você tem pedido a Ele. É o quê? Por mais simples que seja, um abraço. Ele é o Deus que dá o abraço. Existem jovens aqui, o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Palavras malditas estão sendo quebradas nesse lugar. Palavras ditas que você não vai chegar a lugar algum. Pode ter certeza que está sendo quebrado e você vai chegar sim em algum lugar. Em nome de Jesus. Que você vai ser referência dentro da tua casa. E aqueles que falavam que não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar sim. Andressa, vai chegar sim. Existem mais jovens aqui com palavras. A falta de paternidade. O Senhor é o Pai. Falta um abraço? Não, mas aqui tem abraço sim. Tem os mais velhos aqui que podem abraçar. E eu vou mais além. Se é a palavra que está dizendo, eu vou pedir para os irmãos, as irmãs mais antigas aqui, por favor, as irmãs aqui, acima de 70 anos, o casal, se puder vir aqui, por favor, escolhe uma jovem, um jovem nesse daqui, ora por eles, a palavra de Deus, é o cumprimento da palavra. O cumprimento, escolhe aqui, irmã, pode vir aqui, escolhe um jovem aqui, escolhe aqui, ó, abraça, profetiza sobre a vida deles. É cumprimento da palavra. O Espírito Santo está nesse lugar. Pode escolher, minha irmã, escolhe aqui, tem esse aqui, tem esse, escolhe aí. Pode escolher e ministra sobre a vida dele. Se você tem algo aí, você pode ministrar na vida deles. Se você tem o Espírito Santo, ministra na vida deles. Quebre toda a maldição, palavra maldita em nome de Jesus caia por terra. Vai chegar sim a algum lugar, vai concluir os estudos sim, vai chegar a algum lugar sim. O Senhor é o Deus, vem, desce também para receber aqui. Pode escolher aqui, minha irmã, pega aqui, ó, ministra, quebra a maldição nessa vida. Palavras feitas, ditas por pai, o pai machucou, a mãe machucou. Mas o Senhor nesta noite, Ele está quebrando palavras malditas nesse lugar. Profetiza a bênção.
bênção sem medida na vida desses jovens. Eles irão chegar sim em algum lugar. Eles serão referência sim nesse lugar. Aqueles que dizem que não vão sair de São João, vai sair sim, vai ir para as nações. A igreja também ora aí, a igreja não veio para olhar nada, veio para interceder, orar, estenda a mão, abençoa. De repente você tem um filho em casa que precisaria estar aqui, ó. Lança palavras proféticas sobre a vida desses jovens. Senhor, que nesta noite, Pai, eu acredito, pastor, que o Senhor está movendo as águas nesse lugar de tal forma, aonde esses jovens chegarão sim, pelo poder que há no nome do Senhor. Eles irão romper, irão fazer faculdades, irão ter pós-graduação, mestrado, doutorado, terão sim carro, casa própria, mas além disso tudo, serão jovens tementes ao Senhor, jovens cheios do Teu Espírito Santo, jovens que manifestarão a Tua graça e a Tua misericórdia por onde eles passarem. Espírito Santo de Deus, muito obrigado porque o Senhor está fazendo nesse lugar nessa noite. A cada lágrima derramada de um jovem, Senhor, que o Senhor possa responder. Nesta noite eu tenho visto derramado o Teu Espírito nesse lugar. E a Tua palavra diz, e ela é bem clara: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Amplie a visão dos Teus filhos nessa noite. Que festa maravilhosa! Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Isso, profetiza. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, chegarão sim em algum lugar. Eles vão ser referência nos lares deles. Serão os evangelistas dos seus lares, onde o pai e a mãe entrarão por essas portas e verão Deus através da vida dos Teus filhos. Oh, Espírito Santo, que noite maravilhosa, Senhor. Que festa maravilhosa, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, a Tua bondade nos seguirá todos os dias, Senhor. Todos os dias. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu mover, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor moveu nesse lugar. Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Deus, continue sendo derramado neste lugar. Tu tens a liberdade, Senhor, nessa noite. Tu tens a preeminência nessa noite. Tu és exaltado nesta noite. Tu és glorificado nesta noite. Obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo. E que nós saiamos aqui nessa noite cheios do Teu Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, nos acostumarmos com a metade. Não nos deixa nos acostumarmos, ó Deus, em não termos visões, em não termos sonho. Ah, Deus, reaviva os sonhos nessa noite. Reaviva os sonhos dos Teus filhos. Reaviva os meus sonhos nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, derrama Teu Espírito sobre nós, Pai. E nossos velhos, ó Deus, terão sonhos, e os nossos jovens terão visões, e os nossos filhos profetizarão, as nossas filhas profetizarão, proclamarão a Tua palavra, ó Deus, viverão o melhor do Senhor neste lugar. Ó Deus, levanta a Tua igreja, fica conosco, Pai, e seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus,
Deus abençoe, que Deus traga um renovo na tua vida nessa noite. Tem que ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha tocado na tua vida e que seja assim para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Deus seja louvado. Não aceite menos, não aceite menos, não aceite menos da presença do Senhor, não aceite ser pela metade, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, que seja Ele exaltado para todo sempre. Amém. Glorificado seja Deus. Palavra aos líderes dos jovens, e nós já estaremos encerrando. Quero agradecer a Deus cada um que esteve presente. Aqueles que não puderam estar, que Deus tenha ministrado ao teu coração nessa noite. E diaconisa Denilda, os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, que Deus assim continue ministrando na tua vida. Palavra para vocês agradecerem. Deus abençoe a igreja. Vamos continuar na presença do Senhor Jesus. Deixar que o Espírito Santo de Deus, Ele haja, que Ele faça, que Ele ministre, que Ele enche nossas vidas cada dia mais, e assim será até a vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado, tá, pela presença de cada um. Deus se fez presente, se faz presente e estará presente em nossas vidas todos os dias. Amém? Muito obrigado, irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos, com Cristo, com a igreja, com a juventude, com todos que abraçaram, que estiveram conosco esses 2 dias. E o que eu deixo para vocês é que vocês se permitam, que a gente não pare por aqui, só nesses 2 dias, porque Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas e através de nós. Eu ali parada, eu fiquei assim, pensando em tantas coisas. Olhei ali para a bateria, né? Lembrei da Cíntia, me veio na mente. Uma pessoa assim que está sempre junto. Que a gente esteja sempre junto, gente. Porque hoje a Cíntia não está, mas nós teremos outros jovens aqui, ó, para trabalhar, para estar de frente, para ministrar, para abraçar a obra do Senhor. E lá onde ela estiver, eu tenho certeza que ela fará muito mais do que ela fez. Que assim seja na minha vida e na sua vida também. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Quero agradecer a toda a liderança da juventude, agradecer a cada um que participou. Que Deus te abençoe, que Deus ministre na tua vida. Pastorzão, obrigado, Deus abençoe. Pô, podia ter tirado a blusa, que eu queria ver essas tatuagens aí. Que maravilha, não tinha problema nenhum. Amém? A gente tem uma galera aqui que tem tatuagem, não tem estresse não. A gente está aqui para glorificar o Senhor. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus continue te usando. Que o Senhor leve um abraço para o seu pastor lá para a sua igreja. Jovem, muito obrigado, Deus abençoe também. Vamos orar? Vamos encerrar, se Deus assim permitir, nesse momento encerrarmos o culto. Nós estaremos encerrando, mas você não se esqueça, nós estamos com a nossa cantina, né, funcionando ali a todo vapor. Para o casal ali a gente vai separar, né? Abençoe em nome de Jesus. Já tem lá já, né? Então você participe para a nossa MCM, né? Elas estão aí esses 2 meses fazendo essa cantina, e você me aguarde 5 minutinhos que nós faremos alguns anúncios também, tá bom? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pelo derramado do Teu Espírito Santo nessa noite. Obrigado pela liberdade que o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor nessa noite, como o Senhor merece. Ó Deus, como vimos nessa noite, ó Deus, o culto foi bom para o Senhor, não é para nós, não somos nós, Senhor, ó Deus, mas nós adoramos ao Senhor e gostamos e amamos o culto ao Senhor, e muito obrigado pelo Teu mover, muito obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Tem que ser assim, Senhor, nós não queremos, ó Deus, pela metade, nós queremos ver o Teu movimento, queremos ver a Tua presença, ó Deus, do nosso meio, o Teu manifestar neste lugar. Ó Deus, vem como vento impetuoso sobre este lugar e continua ministrando, ó Deus,
Deus, a tua palavra, ó Deus, que cada dia seja diferente, mas seja, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus, seja o culto da nossa razão, seja a tua presença notória nesse lugar. Muito obrigado pela vida do pastor que ministrou, o abençoe, derrame das tuas bênçãos. Muito obrigado por esses 2 dias de congresso, Senhor, da nossa juventude, ó Deus, sustenta a nossa juventude, multiplica a nossa juventude, levanta outros jovens, ó Pai, e faz, ó Deus, essa igreja encher de jovens, ó Deus, comprometidos com a tua palavra, ó Deus, comprometidos com a tua obra, ó Deus, capacita, usa poderosamente, ó Deus, e leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Toma, ó Deus, a tua igreja, que essa semana seja uma semana marcada por oração, por busca do Senhor, por busca do Espírito Santo, por se encher do Espírito Santo. Seja uma semana marcada, ó Deus, por oração, seja uma semana por ouvirmos os teus louvores. Ó Deus, seja exaltado. Toma os nossos irmãos que não puderam, ó Deus, toma a diaconisa Denildo em tuas mãos, a abençoe, ó Deus, dê a ela uma boa recuperação. Toma o irmão Adalto, a irmã, ó Deus, Conceição, abençoe aqueles outros, ó Deus, que estão enfermos, que não puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos e leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos. Nós oramos, ó Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Assim eu me despeço do pessoal da live. Você aguarde 5 minutinhos que nós estaremos fazendo alguns anúncios rapidamente.